Boa noite, meus amigos. Nós estamos iniciando mais uma trajetória nesse espaço temporal que nós convencionamos estabelecer para encerrarmos os nossos projetos, fazermos as nossas avaliações e renovarmos as nossas posturas, as nossas aspirações. Por isso que nós festejamos o final de um ano que passou, a entrada do novo ano, enfim. E nesses momentos é muito importante nós visitarmos o móvel das nossas expectativas, o teor dos sentimentos que visitam o nosso coração. E uma das questões mais delicadas, complexas e também daquelas que são mais hábeis a felicitar a nossa vida é a capacidade de perdoar. As histórias contadas nas revistas, na coleção das revistas Seleções do Rainer Dynasty, principalmente as mais antigas, elas normalmente nos emocionam e tocam bastante o nosso coração. Eu recordo de uma que falava da trajetória de um casal americano, em que, logo após o término da Primeira Guerra, em que o Japão estava completamente destruído, ele era engenheiro e recebeu um convite para viajar ao Japão e ajudar a reconstrução do Japão. Segundo ele, era um valor de salário ofertado, e ele ficaria no Japão inicialmente por um ano. E os recursos recebidos dariam para quitar a hipoteca da casa nos Estados Unidos e garantir um futuro para ele e a esposa. Eles não tinham filhos, sem maiores preocupações. Ele consultou a esposa e ela, a princípio, não concordou com a possibilidade de ficar um ano separado do esposo. Naquela época não era tão comum assim essa questão de viajarmos para o outro lado do mundo. Hoje isso até de alguma maneira é natural. Mas lá, na primeira metade do século XX, isso soava como alguma coisa assim, de um prenúncio de separação. Ela trouxe os seus argumentos contrários ao afastamento do casal. Mas ele, trazendo toda a argumentação dos benefícios materiais que aquela estadia profissional no Japão iria trazer à família, acabou por convencer. Ele foi para o Japão e eles continuaram se correspondendo e ele dando notícias semanalmente. Chegavam as cartas, naquela época era assim a comunicação. Quando estava no 8º mês de estadia dele no Japão, ele enviou uma carta à esposa dizendo que havia recebido o convite para ficar por mais 6 meses. O trabalho dele estava sendo avaliado de uma forma muito positiva e que ele não gostaria de abandonar aquele trabalho no meio, até porque o Japão era um país que estava sofrendo muito com os reflexos da guerra. Ele gostaria de ficar, de ajudar, e mais 6 meses, então, ele estaria de volta. Então ele queria pedir a ela que tivesse paciência, não mais só por 4 meses restantes, mas por 10 meses. Ela sofreu muito, entristeceu-se, mas concordou. Disse a ele que ele ficasse, e ela suportaria mais aquele período de afastamento, da distância, enfim. A correspondência seguiu
Normal, por mais 2 meses, no 10º mês, ela passou a ser quinzenal. No 11º mês, veio uma carta só. E nos meses seguintes, transcorreu-se 30 dias, 45 dias, e as cartas não chegaram. Quando chegou uma carta, ela vinha com uma notícia que a esposa não esperava. Ele pedia perdão. Dizia a ela que não havia suportado a solidão no Japão e que havia estabelecido um relacionamento com uma moça japonesa. Que ele sabia a dor que ele estava causando a ela, sabia o quanto ela havia sido leal a ele, suportando a solidão, a distância dele do lar, mas que ele não teve a mesma força. Então, ele não havia sido de nenhuma maneira assediado pela moça. As japonesas têm um outro perfil, pelo menos tinha na época. Ela era a camareira do hotel onde ele morava, mas ele, vendo nela um outro tipo de mulher, diferente das americanas, aquela timidez, aquele silêncio, ele foi aos poucos desenvolvendo um afeto por ela. A esposa recebeu a carta e é claro que teve os seus momentos de raiva, de desespero, de tristeza, mas depois respondeu a ele com toda a dignidade do seu coração, dizendo que ela sofria muito, que efetivamente ela não esperava encerrar a relação, o casamento daquela maneira, que ela se sentia traída sim, mas que ela entendia. Ela que sentia a dor da solidão era capaz de compreender o que ele sofrera em um país diferente, de uma cultura estranha, longe do lar, enfim, e que ela desejava que ele refizesse a sua vida, que ela iria, com todas as dificuldades, com todas as dores, com toda a saudade, ela também faria o mesmo. Aquilo produziu nele um impacto tão grande que ele tornou a voltar a escrever a ela e a contar a ela como é que a vida dele estava ocorrendo no Japão. Noticiou a ela o casamento com a esposa japonesa, o nascimento do primeiro filho, e finalmente disse a ela que os recursos recebidos no Japão não eram assim tão vantajosos e que ele, a família, eles passavam sim por sérias dificuldades. E uma das últimas cartas dele para ela, 2 ou 3 anos depois, davam notícia de que a esposa havia engravidado pela 2ª vez. Ele nunca tivera filhos com a primeira esposa, mas que ele estava tendo sintomas de uma doença que ele não sabia o que era, e que o médico estava bastante preocupado com o estado de saúde dele. Quando nasceu o 2º filho, ele noticiou a ela e disse que a situação de saúde dele estava cada vez se agravando mais, e esta foi a última carta que ela recebeu dele, e as cartas não voltaram mais. Ela intimamente tinha aquela intuição de que ele havia desencarnado. Foi quando chegou então uma carta da esposa japonesa, dizendo que sabia da correspondência mantida com ela, que durante toda a relação deles, ele sempre se referiu a ela com muito carinho, com muito respeito, que havia dado à última filha deles o nome da esposa com a concordância dela, porque a amava muito e queria ter perto de si
a filha com o nome dela, porque ele pudesse chamar. Dentre outras coisas, a esposa japonesa dizia também, a esposa americana, que estava vivendo uma situação muito difícil. O Japão tinha uma situação de crise profunda. E ela, como era casada com um americano, era desprezada no Japão. E os Estados Unidos acolhiam apenas as famílias que os soldados americanos haviam estabelecido. Mas aqueles funcionários administrativos que tinham ido para lá, o governo americano não tinha nenhum interesse em ajudar. Então, ela estava com uma filha de 3 anos e outra de 5 anos, praticamente na miséria, passando por duras necessidades. Quando a americana leu aquela carta, ela ficou pensando: são as filhas do único amor que eu tive na minha vida. Ela preencheu um cheque e enviou para a esposa japonesa. Ela agradeceu, aceitou, ficou grata e começou ainda a dar notícias para a esposa americana. Como a situação de dificuldades persistia, ela foi então ao governo dos Estados Unidos tentar uma imigração para a família do marido, do ex-marido. Não conseguiu. Então ela escreveu uma carta corajosa para a família do Japão, dizendo para a mãe das crianças que ela nunca havia tido filhos, mas que ela tinha uma dose de amor maternal que ela podia estender às filhas do marido dela. Se a mãe japonesa entendesse que as suas filhas podiam ter um futuro melhor, ela concordava em receber as crianças nos Estados Unidos, educá-las, cuidá-las como se filhas dela fossem, que ela sabia o que isso significava para uma mãe, embora nunca tivesse sido mãe. Mas que às vezes, para que os nossos filhos tenham um futuro melhor, é necessário uma renúncia. E ficou surpresa quando a carta chegou de volta e a mãe japonesa concordou. Então ela narra que ela foi ao aeroporto e viu descer do avião aquelas 2 japonesinhas que correram para ela, porque já a conheciam de fotografia, chamando-a de tia mãe. A partir daí, ela, que morava numa casa extremamente confortável e com o seu trabalho ao longo dos anos também tinha consolidado uma situação financeira muito boa nos Estados Unidos, matriculou as meninas numa boa escola daquelas que acolhem crianças que não falam a língua inglesa, passou a cuidar delas como filhas e mesmo assim teve a dignidade de continuar lutando para que a mãe japonesa pudesse vir residir nos Estados Unidos e se reunir com as filhas. O que ela fez? Ela foi e buscou um jornalista do Washington Post e contou a sua história. A história do casamento dela com o engenheiro americano que foi para o Japão, a família dele, a morte. E a história, ela ficou tão bela, tão bem descrita, que o Washington Post publicou numa matéria de capa. Quando publicou na matéria de capa, a sociedade americana se mobilizou e o governo americano, pressionado então, mandou buscar Aiko. Era esse o nome da esposa japonesa. Aiko veio para os Estados Unidos, reuniu-se às filhas e ela revelou uma grande habilidade com a matemática, aprendeu inglês com muita facilidade nas escolas que foram todas elas financiadas pela esposa americana. Quando ela já estava com algo em torno de 65 anos, ela então chamou um tabelião
e fez o seu testamento. E ela inicia o testamento dizendo que, além das disposições testamentárias normais, ela queria também deixar registrado naquele documento que ela havia sido uma mulher muito feliz, porque Deus deu a ela um grande amor, que ela não sabe porquê, e as disposições divinas, diz ela, não se questionam. Em um dado momento ele me retirou esse amor. O que eu não sabia é que ele me seria restituído multiplicado, na presença de 3 joias raras do Oriente, que ele me levou ao voltar, ao morrer. Então, quando eu li essa história, porque o título da história é assim: você seria capaz de amar assim? Eu fico me perguntando, você seria capaz de perdoar assim? Porque a matemática do perdão, ela é mais ou menos assim. Na época de Moisés, vigia a lei de Talião. Era olho por olho, dente por dente. Então era assim: a gente faz uma ação de valor negativo, se nós somarmos a esta ação de valor negativo que nós recebemos uma outra ação de valor negativo, que é que nós vamos ter? 2 valores negativos. O não perdoar é assim. O revide é assim. A lei de Talião entra nessa matemática. Agora, quando mesmo feridos, humilhados, perseguidos, ressentidos, machucados, nós recebemos uma ação de valor negativo, e somos capazes de acrescentar uma ação de valor positivo, que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos zerar a cadeia de obras. Agora, se nós atingirmos aquele estágio que é o que todos nós buscamos esse estágio de homens de bem, de desenvolvermos virtudes, e nós sermos capazes de não nos atingirmos, não nos afetarmos com as agressões, com as calúnias, com as perseguições, com as críticas maldosas dos outros, nós não vamos gerar aqui nenhum valor negativo. E por isso, tudo aquilo que nós fizermos no bem agrega valor de felicidade na nossa vida. Então, esta trajetória, aqui Jesus nos ensinou: quando vos baterem uma face, oferece a outra. E esta continuidade do ofertar a outra, porque aqui, ao nos bater em uma face, a gente oferece a outra ainda ressentido muitas vezes, ainda querendo revidar, mas já sofrendo o impulso do revide, mas sofrendo, como fez a esposa americana. Mesmo sofrida, ela foi lá e reconstruiu o caminho. Imaginemos se a sua postura fosse outra.
Se ao receber a carta ela tivesse efetivamente rompido relações, enviado uma outra carta cheia de ódio, nunca teria recebido no seu coração as 3 joias orientais, como ela disse. Então, nós temos um paradigma que é construído pelos séculos, que nós temos de instintividade, de animalidade. Nós ainda temos aquele impulso de atacarmos quando somos atacados, de pagarmos na mesma moeda, de nos fecharmos quando alguma coisa nos desagrada e de ficarmos remoendo as nossas marcas. Isso é um filtro nosso, isso é um paradigma, isso é um padrão de comportamento, é um modelo que nós fomos estabelecendo ao longo dos anos. E muito do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas ansiedades, elas estão ligadas a este paradigma instintivo. A este paradigma que muitas vezes atinge as raias da perversidade. Porque não raro, quando nós somos atacados, quando nós somos desconsiderados, quando nós somos perseguidos, já não nos basta tão só revidarmos. Nós queremos fazer o outro experimentar o sofrimento que nós sentimos de uma forma muito maior. O mundo inteiro está estarrecido com a violência que atingiu os nossos irmãos da área da comunicação na revista Charlie Hebdo na França. E tudo isso que parece superficialmente uma questão religiosa, né? Estão fazendo charge da religião deles, tudo bem. Vocês imaginem se todas as vezes que as pessoas criticassem, que as pessoas fizessem alguma piada sobre Jesus, os cristãos saíssem matando. Não tinha sobrado mais ninguém. Mas não é isto. A razão não é essa. A razão é um paradigma perverso. A razão é um filtro de violência construído ao longo do tempo por algumas almas, alguns espíritos, que tudo o quanto se interessa a eles e que contraria os seus interesses, tem esta resposta. E como nós vivemos em um mundo em que nós somos afetados por estas ondas mentais, nós precisamos tomar extremo cuidado com estas questões. Porque muitas vezes nós pensamos, mas eu jamais seria capaz de fazer alguma coisa nesse sentido. É verdade. Quando nós estamos racionalmente pensando, sentadinhos aqui, envoltos numa atmosfera espiritual favorável, nenhum de nós é capaz de fazer isso. Mas as emoções, elas são impressões que ativam mecanismos no nosso cérebro e nos fazem agir de acordo com os nossos paradigmas. Então, não raro a gente ouve alguém dizer, pois é, sabe aquele crime medonho que houve lá, mas ninguém diria que aquela pessoa era capaz de fazer isso. Ele era tão calmo, ela era tão calma. Não, ela era alguém acima de qualquer suspeita. Como é que pode fazer isso? São paradigmas que não são bem trabalhados. Que quando acionados
e se transformam numa emoção violenta, podem nos levar a revidar e a praticarmos atos dos quais nós, conscientemente, temos a certeza que não faremos. Então, a matemática do perdão, ela é também uma matemática de felicidade. Nós precisamos, como dizia Aristóteles, o discípulo de Platão, quando nós queremos desenvolver virtude, nós devemos repetir exaustivamente atos desta virtude. Então, se nós queremos aprender a contabilizarmos um saldo credor na matemática do perdão, é preciso começar a perdoar até aquelas coisas que não têm quase importância. É o olhar atravessado, é o bom dia que é mal respondido, é aquilo que é tirado fora do lugar, é a fechada do carro no trânsito, é a palavra mais dura da chefia, é o não cumprimento de prazo pelo subordinado. Tudo isso não significa que nós iremos nos tornar marionetes das situações, não é isso. O perdão está ligado ao sentimento. Então nós podemos cobrar o cumprimento do prazo de alguém, sem agregarmos nisso a raiva, a vontade do revide, a ira. Fazermos isso de uma forma cortês, proativa. Então são coisas que nós precisamos ir trabalhando, porque só isso nos trará as joias da serenidade, da paz e da felicidade. Que Deus e o Mestre Jesus nos auxilie neste processo. Muita paz a todos.